queridos alunos, com uma alegria encontramos aqui para mais uma videoaula. Nós vamos dar continuidade ao tema da globalização e nesse vídeo de agora nós vamos tratar inicialmente das características e dos efeitos da globalização, né? A globalização, então, como nós já vimos na aula presencial, é um processo complexo, ele tem várias características e vários efeitos. Ele tem inúmeros nuances, fatores que vão configurar, diferenciais, né? Mas o que é preponderante a gente entender é que a globalização é um processo de transformação. É um processo que vai mexer com várias áreas e várias situações. Ele vai refletir, impactar o social, refletir, impactar o econômico, o político, a comunicação e, consequentemente, o comportamento cultural, né? Então, entre as principais características da globalização, nós iniciamos pela diminuição das distâncias, né? Ela, em fração de segundos, é capaz da gente conectar através das redes sociais, a facilidade, né, de acesso de informações e para que a gente possa adquirir as mercadorias. A gente vê isso agora durante a pandemia. Muitos de nós temos feito compras online, né? Então, o que antes demorava muito tempo, hoje em milésimos de segundo a gente já tem condições de chegar a uma informação ou de receber essa informação ou de partilhar informações úteis. Infelizmente, junto com esse processo facilitador, nós também vamos ter o processo facilitador de fake news, de imagens e de informações distorcidas, de elementos que vêm complicar ou que vêm trazer transtorno para a vida social. Cria, por exemplo, símbolos do mal e faz com que as pessoas cancelem, persigam e considerem aquela pessoa ladrão, bandido, enquanto que outros se transformam muitas vezes em elementos de destaque. Então, as fake news, as distorções, os efeitos que essas ondas, né, provocadas através da comunicação globalizada criam mitos, né, e criam também símbolos negativos, todos eles em grande parte de forma deturpada por conta dos mecanismos, dos robozinhos que disparam fake news em rede social, e isso é uma coisa que eu estou sempre frisando, que é uma coisa que me deixa irritado, né? Não dá para esses processos, gente, interferir na democracia, não dá para esse processo ser decisivo na hora de eleger, por exemplo, um político, um presidente da república. Não dá para esses processos inverter em ônus de políticas importantes como a política nacional de direitos humanos, que é totalmente deturpada, invertida, exatamente por conta desses robozinhos que ficam disseminando porcaria, que ficam disseminando informações invertidas, não reais ou mentirosas, a respeito de uma série de elementos importantes, culturais, baseados no direito. Algumas dessas informações que inclusive a gente já trabalha ou já trabalhou esse ano nas nossas aulas, e no entanto eu vejo como que isso vem sendo deturpado por conta desse elemento criminoso que é a utilização de redes sociais do mundo globalizado para disseminar fake news e notícias mentirosas, tá? Então, muito cuidado com isso, né, gente? Segundo, olha, a globalização, então, ela abarca todos os campos da sociedade, eu já disse, economia, política, cultura, educação, saúde. As trocas culturais são um elemento também importante dentro do mundo globalizado, né? A mobilização de mão de obra, de mercadorias e de informações. Isso possibilitou, então, trocas culturais diferentes, né? É fácil a gente receber um elemento cultural de um outro país e também exportar para lá elementos culturais típicos do nosso país, da nossa cultura. Viabiliza-se comunicação, viabiliza-se o acesso a músicas, a danças, a rituais religiosos. Então, há um efeito muito positivo nisso. No entanto, os impactos da globalização também nas vidas e no comportamento das pessoas em países emergentes, como é o nosso caso, há também uma grande influência que está impactando e está descaracterizando a nossa cultura, porque boa parte das pessoas estão assimilando valores comportamentais e culturais de outros países, de outras culturas, e estão esvaziando os nossos, né? A gente vê isso como que o nosso folclore ficou empobrecido e, no entanto,
a cultura, por exemplo, do Halloween é algo extremamente disseminado dentro das escolas, né? Não que seja errado, isso faz parte do conteúdo de inglês, isso faz parte do conteúdo e, portanto, é também cultural. O que a gente não pode é esvaziar aquilo que é elemento típico da nossa cultura e celebrar, né, dias, comportamentos culturais ou festas típicas de países de fora, menosprezando aquilo que é nosso, menosprezando a nossa cultura, menosprezando a nossa festa junina, o nosso fandango, a nossa vaquejada, o nosso folclore e participando ou endeusando de elementos que não são tipicamente da nossa cultura, e isso também se deve aos impactos que o mundo globalizado exerce sobre o nosso comportamento cultural, tá? Então isso é importante. Uma outra questão bastante delicada que nós vamos reservar mais adiante, uma aula para a gente falar só sobre globalização e desigualdade social. A globalização impactando miséria, a globalização e a exploração através das relações de trabalho, a globalização e a flexibilização de leis trabalhistas, como terceirização aprovada no Brasil, reforma da Previdência aprovada no Brasil, reforma trabalhista aprovada no Brasil, a lei da pandemia 14.020, né, aprovada agora durante a pandemia. Então, quer dizer, há várias leis que vêm claramente demonstrando, sobretudo para quem entende um pouco de direito, como eu, 22 anos advogado, impactando as questões elementares do direito, da seguridade social, né, da questão fundiária, né, do fundo de garantia, da questão de subsistência da classe trabalhadora, da proteção da classe trabalhadora mais idosa e, sobretudo, gente, a dignidade mínima para que as pessoas possam ter uma vida mais feliz, alimentar, ver seus filhos, ver seus netos também alimentados com dignidade, poder fazer aquilo que é importante, que é elementar para que todo ser humano tenha direito, porque está consagrado na nossa Constituição. No entanto, os impactos econômicos da política neoliberal globalizada está tirando gradativamente esses direitos da mesa, da cama, da saúde, da escola, da educação do povo brasileiro. E isso também é importante para um aluno de ensino médio que está aí às barbas do vestibular e do Enem, ter a convicção clara de como esses efeitos estão sendo danosos para a nossa vida, a nossa economia, a nossa estrutura cultural, a nossa estrutura política e principalmente no que diz respeito às questões econômicas que impactam na dignidade social. Mas é um tema para uma aula específica, tá? A desigualdade social, olha, a maneira como o processo de globalização ocorreu, produziu, concentrando renda, a questão aí de abrir, né, para o capital estrangeiro. Então nós temos um alto investimento de empresas estrangeiras no Brasil. No entanto, essas empresas vêm também com o intuito de lucrar, de explorar a mão de obra, de não garantir e viabilizar que as pessoas possam ter acesso àquilo que é importante, direitos sociais, direitos econômicos, né? A expansão das multinacionais, o avanço da industrialização, a precarização, né, das políticas de trabalho, de seguridade, a precarização das relações, né, ligadas à questão dos direitos sociais, moradia, saúde, transporte, lazer, educação, né, segurança, tudo isso vem sendo impactado no Brasil nesses últimos tempos e principalmente agora, né, nesses últimos 2 anos, com mudanças tão severas em leis tão básicas que garantiam a nossa dignidade e que agora foi tirado esses direitos. Nós estamos vendo a impactar cada vez mais na pobreza, na miséria, pagando o preço de arroz R$45, o óleo R$20. Então a gente vê como que é o esvaziamento de políticas na agricultura da família, em pequenas propriedades familiares, né? E a gente vê como que isso está impactando inclusive nos nossos alimentos, fruto dessa política instaurada, né, pelo atual governo, na pessoa aí do Guedes, ministro da Economia, que fez esse processo histórico no Chile e deixou o Chile em maus lençóis e infelizmente agora está fazendo a mesma coisa com a nossa economia no Brasil, tá? A expansão então das redes de comunicação, o avanço e desenvolvimento da internet como agente aí de informação e trabalho, a exploração de matéria-prima, de mão de obra barata por países desenvolvidos ou em cima dos países subdesenvolvidos, como é o nosso caso. Não é à toa que a Nike, que o Mizuno, que a
a Adidas, né? Vai montar suas fábricas de tênis no Camboja, no Vietnã, lá em Singapura, exatamente porque tem uma baixa fiscalização, uma legislação trabalhista frágil, não tem uma justiça do trabalho e, portanto, fica mais fácil viabilizar a exploração da classe trabalhadora, viabilizar lucro cada vez maiores enquanto a fome e a miséria está crescendo no mundo. Né? Então falta solidariedade, falta uma visão mais humanitária, falta uma visão de dignidade em relação ao ser humano. E isso não é comunismo, isso não é socialismo, isso é simplesmente preocupar com o outro, preocupar com o ser humano, preocupar com o idoso, preocupar com a natureza, preocupar com o índio, preocupar com o quilombola, preocupar com a mulher, todos os grupos alvos, né, de uma série de violações de seus direitos. Nós somos seres humanos, nós temos que olhar para o outro ser humano, nós temos que amar o outro ser humano e viabilizar para que todos possam ter uma vida digna, uma vida melhor, uma vida feliz. Não há sentido que alguns poucos detêm todo o capital, enquanto que a grande maioria está passando fome, está dormindo debaixo de marquise, está comendo na lata do lixo, como a gente vê todos os dias no nosso querido Brasil. Tá? E isso não é comunismo, isso não é socialismo, é direito, está consagrado no artigo 1º da nossa Constituição, no artigo 3º da nossa Constituição e no 78 incisos do artigo 5º da nossa Constituição, minimamente. Eu posso fazer aqui uma lista de pelo menos mais 10 artigos que garantem isso que eu estou dizendo, e isso não tem nada a ver com política de esquerda, com socialismo, com comunismo. Como as fake news, que agora há pouco eu estava dizendo, insistem em ficar invertendo para que as pessoas deixem de pensar isso como um direito e passem a pensar isso simplesmente como uma questão ideológica político-partidária. Eu não sou partidário, eu não sou filiado a partido, eu não tenho vínculo, nunca fui candidato e nem você, mas eu defendo insistentemente a vida e o direito das pessoas, sobretudo dos mais simples, sobretudo dos mais pobres. Né? E isso deveria ser uma bandeira que todos nós deveríamos fazer a mesma coisa. Tá? Então, o surgimento de blocos econômicos, com esses blocos como, por exemplo, União Europeia, como, por exemplo, Mercosul, como, por exemplo, BRICS, nós vamos ter potencializado ali mecanismos que vai ou enfraquecer outros blocos ou fortalecer um determinado bloco. Né? OTAN, todos esses blocos econômicos, e aquilo que efetivamente aquilo que, desculpe aí. Então, efetivamente, gente, o surgimento então desses blocos econômicos, né, que possam servir aí exatamente para que a gente entenda todo o processo de organização mundial e a garantia da dignidade do ser humano. A agressão, então, ao meio ambiente, que é outro tema polêmico, gravíssimo. Vocês estão vendo que até recursos o Brasil está perdendo por conta da negligência do governo em relação aos índios, em relação à floresta, em relação ao Pantanal, em relação aos quilombolas, por tudo que não se tem feito. Tá? O governo federal tem uma verba razoavelmente grande para proteger floresta, para proteger o Pantanal, Mata Atlântica, a Amazônia, e ele usou menos de 1% de toda essa verba para policiar, para fiscalizar, para impedir que estejam acabando com os recursos naturais e vegetais como estão fazendo. E o governo tem sido conivente com essa política, porque ele não aplica os recursos que foram aprovados para que fossem investidos. Depois faz videozinho para fazer campanha lá fora, colocando o mico-leão dourado como parte, né, do bioma da Amazônia. Quer dizer, um erro grave, né, lamentável, né, que faz com que a gente tenha ainda mais vontade de resolver a questão ambiental, impactada pela ganância desse capital internacional, pela ganância tacanha de vender para fora com dólar, né? A ação de pecuária extensiva, a ação, né, de madeireiros, a ação de usineiros, a ação de mineradoras. Então há todo um processo grave na Amazônia, e eu estou falando porque morei lá 2 anos. Né? Então estou falando daquilo que eu vi, né, daquilo que eu vivi.
E eu estou falando porque eu tenho a experiência de ter botado o pé lá por 2 anos e passei diversas circunstâncias exatamente em razão dessa temática, porque fui como voluntário da UFMG para um projeto para proteger exatamente essas espécies, inclusive seres humanos vilipendiados, né, dentro do processo, dentro da floresta e toda a estrutura amazônica que nós temos aqui no Brasil. Né? E agora a gente está vendo, lamentavelmente, tantas mortes em razão do pouco caso em relação à vida na Amazônia. E no Pantanal também. Né? Então vamos lá. Aí tem uma questãozinha que vai trazer para nós uma reflexão a respeito, né, dessa temática, caiu no Enem de 2016. Eu não vou ler a questão por causa do tempo de aula, tá, gente? Mas vocês podem observar aqui que tem, olha, a produtividade graças ao just-in-time dos fabricantes e distribuidores de bebida, realizar o valor tais mercadorias, a forma de trabalho dos vendedores é a mais primitiva. Então tem toda ali uma demonstração temática que o texto traz para nós. E aí pergunta, os aspectos destacados no texto afetam diretamente questões como emprego e renda, sendo possível explicar essas transformações pela crise bancária? Não, né? Não é isso a temática. Inovação toyotista e regulação do trabalho formal? Também não. Aí nós estamos falando toyotismo, braços mecânicos. O just-in-time leva a gente a se confundir. Poderia ser aqui um distrator, né? Mas efetivamente regulação do mercado formal não. É exatamente o contrário que a globalização, que é o nosso tema, está fazendo. Então não está regulando, ele está desregulando, desprotegendo. C. Impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva. Opa, essa sim tem a ver com o que nós estamos tratando. Emergência da globalização e a expansão do setor secundário. Opa, essa também não. A globalização é evidente, ela não é emergente, ela já é viva, ela já acontece desde a década de 1990, ela está amplificada no Brasil e no mundo, né? E o setor primário, né? Terciário também, né? E a diminuição do tempo de trabalho e a necessidade de diploma superior. Ampliou o tempo de trabalho, né? E a necessidade do diploma está ligada a cargos, né, de chefia, né, cargos de coordenação, de mando, e não necessariamente com a manutenção de emprego formal em si, só por si, né? Então vamos ver a resposta certa aí? Resposta C, impacto da tecnologia e as modificações na estrutura produtiva, né? Aí nós vamos falar de alguns dos atores da globalização, né, gente? A globalização, então, possui diversos atores criando novos arranjos, né, para esse cenário mundial. Cada um deles tem a sua importância, as suas características singulares, conforme lá no primeiro slide nós já dissemos, né? Então vamos ver, quais são esses atores? Está tudo em vermelhinho aí para destacar para vocês. Infraestrutura técnica, os estados nacionais, empresas, ONGs, organismos supranacionais, mercado financeiro, né? Então a infraestrutura técnica, ela é responsável por apresentar então as possibilidades da globalização, a tecnologia da informação, relaciona então com essa diminuição do espaço-tempo, imagens e vídeos, né, que podem correr o mundo inteiro em frações de segundo e milésimo de segundo através da internet, tornando aí a divulgação de notícias mais rápidas, menos polarizadas, mas também contribuindo para a divulgação de fake news, de mentira e de distorções. É importante, então, relativizar o acesso à internet, às tecnologias da informação, já que grande parcela da população ainda não tem acesso à internet, ainda tem problemas para utilizar essas ferramentas. E nós vimos isso agora durante a pandemia, que boa parte dos alunos de escola pública não tiveram aulas exatamente porque não tinham condições de ter aulas remotas online, porque não tinham acesso à internet ou aparelhos que pudessem se conectar à internet, né? O que é lamentável. Os estados nacionais, né, são importantes atores nesse processo de globalização. São eles, né, que possuem a soberania territorial no país, assinam os tratados econômicos, decidem o que entra, o que sai, o controle das alfândegas.
É natural, né, gente, que a globalização peça aí para que caiam as barreiras alfandegárias, entrando produtos de fora da Europa, dos Estados Unidos, muito mais em conta aqui no Brasil, e isso vem impactar o pequeno proprietário, o médio proprietário, o pequeno comerciante, o produtor do suco ali, né, aqui no Brasil, que não consegue concorrer com os produtos subsidiados pela economia americana, pela agricultura americana. Isso também vai gerar um impacto grave na nossa economia, né? A exportação e a importação, nós estamos vendo agora o preço do arroz, que está diretamente ligado ao fato de que o agronegócio está vendendo o arroz em dólar, né, mais avaliado lá para fora, e para que vendam arroz aqui no Brasil, subiram o preço equivalente ao preço do dólar que eles estão vendendo para os países de fora, né? Por que nós não temos arroz para manter aqui o mercado? Exatamente porque a pequena e média agricultura familiar está sendo extinta no atual governo, e é exatamente por conta disso que os pequenos varejões, os pequenos mercados, o mercado interno, está faltando alguns desses produtos, ou nós estamos pagando um preço muito mais alto para ter acesso a eles, exatamente porque o agronegócio, o grande empresário, aquele que produz para exportação, ele está aproveitando a alta do dólar e a queda da nossa moeda para vender o seu arroz, a soja, o milho, o feijão, por um preço muito mais alto para o mercado externo. E, portanto, está faltando produto no mercado interno, porque o pequeno e médio produtor, a pequena propriedade rural familiar está sendo extinta por falta de incentivo do atual governo, né? As empresas, então, elas estão presentes, né, no nosso cotidiano, através de seus produtos, os investimentos. Tem aí umas logos, tem aí as marcas, tem aí tudo aquilo que faz parte, né, do nosso cotidiano, da nossa fantasia, seja criança, adolescente ou adulto. Mas boa parte dessas principais marcas eu coloquei aqui para vocês, para representar essas empresas no mundo globalizado, né? O importante papel que essas empresas têm, o nosso consumo e a nossa dependência em relação aos produtos disponibilizados por essas empresas, né? A produção, então, ao redor do mundo, criando aí uma rede de produção global, né? Típica da terceira revolução industrial, que é aquela da tecnologia e da informática, né? Então, os organismos não governamentais, olha, não importantes, grupos, né, não surgiram com a globalização, mas certamente a globalização alterou as estratégias de atuação desses organismos, dessas ONGs. É por isso, por conta dos impactos ambientais, que nós vamos ter WWF, Greenpeace, é por conta dos impactos na Amazônia que nós vamos ter movimentos ambientalistas que estão lá batendo de frente exatamente para proteger a floresta, para proteger o Pantanal, né? Nós estamos vendo membros ou ex-funcionários do INPE, que é o que lida com a área que afere as queimadas no Brasil. Alguns deles foram dispensados, mandados embora pelo atual governo brasileiro, e eles estão sempre aí na mídia relatando os efeitos e as consequências e o pouco caso, né, por parte do governo federal em proteger e usar a verba, né, para proteger, para evitar que a nossa floresta queime dessa maneira e nós estejamos passando essa falta de chuva exatamente por conta dos rios voadores, né? Em geografia, com certeza, vocês aprendem ali os rios voadores. Se nós estamos com a floresta queimando, os rios voadores com certeza não vão acontecer. Não chega a umidade, não forma chuva aqui para a nossa região sudeste, já que as nossas chuvas aqui dependem insistentemente da Amazônia, assim como as chuvas também no Pantanal. E é exatamente os dois lugares que não chove e os lugares que tem passado, né, por diversos apertos em relação da secura, da baixa umidade, né? Então, essas ONGs surgiram em relação às necessidades provocadas pelo mundo globalizado, né? Aí nós temos um navio do Greenpeace, esse na campanha de proteger aí as baleias e também de proteger os corais ali na região amazônica, né? O Greenpeace tem um papel importante na defesa ambiental no mundo todo, mas agora estão com um olhar bem voltado para o Brasil em razão a tudo que está acontecendo no nosso meio ambiente, de uma maneira muito triste, né, gente? Diga-se de passagem. Os organismos, então, supranacionais, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, muita evidência agora durante a pandemia do coronavírus, né, do novo coronavírus, são blocos econômicos, né, são fóruns internacionais
importantes mecanismos criados aí a partir da ONU, né, numa escala acima da nacional, para tomada de decisão, para mediação, para reflexão, para orientação principal relacionado com os graves problemas econômicos, sociais, ambientais, de migrações, de refugiados, né, gente, de pandemia agora. Então, são dois organismos aí que nós citamos como supranacionais, que não são propriamente do Brasil, mas que têm um papel, né, diretivo importante aqui no Brasil, sobretudo agora, diante de tudo que nós estamos vivendo, né? E o mercado financeiro, tá aí o Wall Street, tá aí os números, né, nas bolsas de valores, o mercado no Ibovespa, o mercado na bolsa Nasdaq, né, um relevante ator aí nesse atual mundo globalizado, pois através dele, né, o fluxo de capital atinge aí proporções inimagináveis, né, gente? Lucros bilionários, trilionários, né? Hoje no Brasil, amanhã, né, na França, as empresas mudam os investimentos, esse capital flutuante, uma moeda chamada podre, exatamente porque não finca as raízes naquele país onde o investimento pode ser feito, né? É simplesmente para especular, para lucrar, né, através do mercado de ações. O capital financeiro, então, possui uma relativa liberdade para transitar pelo globo, né, pelo mundo como um todo. O mercado financeiro constitui-se, então, um dos principais agentes da globalização. É o que mais ganha, né, é o que mais fatura, é o que mais lucra, né, gerando impactos espaciais, sociais e econômicos em diferentes escalas, tá? Olha, gente, eu corri um pouquinho para o vídeo não ficar tão comprido de aula, né? Cansativo. Agradeço a presença de vocês e espero vocês nas próximas videoaulas. Fiquem firmes, façam os exercícios para que vocês aprendam que esse tema é muito importante, tá? Um beijo grande, tudo de bom.